Nunca foi tão necessário falar dessa ciência. A ciência da história, a ciência bonita, essa ciência complexa, essa ciência rebelde, essa ciência imprescindível nos nossos dias. A rebelde ciência da história. Mark Bloch já afirmou: a história é a ciência que estuda os homens no tempo. E a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Vamos para mais uma viagem pelos infinitos caminhos do tempo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Expedito e eu estou aqui mais uma vez para conversar com você sobre essa ciência que se orienta pelo presente. A rebelde ciência da história, sempre partindo de uma inquietação ou de um problema no presente. Hoje, vivemos tempos em que a elite econômica, cujos interesses a elite política defende, nós observamos o bem público sendo dilapidado e entregue inescrupulosamente à especulação, e direitos seculares dos nossos trabalhadores sendo atacados e excluídos. Tristes dias, tristes trópicos, desamparado Brasil. Os direitos trabalhistas já foram de forma vil atacados, a reforma da Previdência foi aprovada, o SUS, que é uma das maiores conquistas da sociedade brasileira, sendo atacado. E quem paga o pato? O povo. E o bode expiatório? O povo. A culpa é sempre dos trabalhadores. E é por isso que estamos aqui, para fazer mais uma viagem pelos infinitos caminhos do tempo. Hoje vamos viajar para o século XVIII, mais precisamente para 1720, há 300 anos atrás. Vamos viajar para o período entre 15 de julho e 19 de julho. Vamos viajar para o centro da exploração de ouro no Brasil. Vamos viajar para Vila Rica, que hoje é Ouro Preto. Vivia essa cidade, naquele momento histórico específico, 100 anos antes da independência do Brasil, uma crise e uma revolta, que muitos historiadores chamaram de motim, mas foi uma revolta, sim, uma revolta com objetivos bem claros. E é por isso que vamos falar dela hoje, a revolta de Felipe dos Santos ou a revolta de Vila Rica. Vamos nessa viagem? O ponto principal do conflito foi a instalação das casas de fundição. Com que objetivo o governador da capitania de São Paulo e Minas de Ouro, o conde de Assumar, tomava essa atitude a mando da coroa portuguesa? O objetivo era, segundo ele, acabar com a farra do contrabando. Porque, a partir da instalação das casas de fundição, todo ouro minerado, todo ouro encontrado deveria ser transformado em barras, tornando assim difícil a possibilidade de enganar o fisco. Então era uma estratégia da coroa portuguesa no sentido de melhorar a sua capacidade de tirar da mineração no Brasil ainda mais tributos. E isso desagradou enormemente aos moradores de Vila Rica, principalmente os ricos mineradores, como Pascoal da Silva Guimarães e outras pessoas envolvidas na administração. E aí estava iniciado o conflito, que ficaria conhecido na história como Revolta de Vila Rica ou Revolta de Felipe dos Santos. Esse último citado era um tropeiro, era um ferreiro e um cara que tinha muita ligação com as camadas mais populares e até com a escravidão. É certo que ele foi fundamental no sentido de mobilizar aqueles moradores
para levar à frente aquele conflito contra a coroa portuguesa, atendendo aos interesses também dos poderosos mineradores, né? E foi uma revolta que muitos historiadores dizem que foi apenas um motim, e assim está registrado em muitos dos nossos livros didáticos. Mas olhando com um pouquinho mais de profundidade, conseguimos perceber que não foi apenas um motim, foi uma revolta formal, que tinha profundas ligações com uma necessidade já separatista. Era aquela Minas Gerais rebelde que já apresentava 100 anos antes da independência do Brasil esse desejo, né, de constituir uma região independente do jugo e do domínio português. Os poderosos incitaram a rebelião. Disso eu não tenho dúvida. Muitas foram as ações e conflitos. Inicialmente, o conde de Assumar aceitou reduzir os tributos, mas logo voltou atrás. Voltou atrás assim que conseguiu mobilizar tropas em Minas e prendeu os organizadores. Entre os presos, Filipe dos Santos, que foi o único a ser enforcado e esquartejado. Para muitos, Filipe dos Santos pagou o pato, foi o bode expiatório. Para outros, a questão era outra. Sua ligação com o povo e os escravos é que determinou tão dura pena. Uma história incrível, não é mesmo? Uma história de luta e um tema que necessita ainda de muitos estudos e de muitos aprofundamentos. Creio que Filipe dos Santos foi mais do que um inocente útil. Tinha muitos interesses e foi o principal mobilizador da revolta, que foi além de um protesto contra as casas de fundição. E é por isso que eu digo, a história é assim, muitas camadas, muitas possibilidades, muitas perguntas. E somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Até um próximo encontro com um próximo tema do mês de julho ou outro tema qualquer. Até lá!